atualizar o áudio, né? Tem que dar um tapinha pra atualizar o áudio. E aí, cachaceiros de plantão, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucão, tô aqui com o Zanão e com o Brianês. E hoje nós vamos falar sobre a cachaça artesanal. Vamos falar sobre o seu processo de produção, algumas curiosidades e vamos tirar algumas dúvidas. Bom, a cachaça, ela foi criada no tempo da escravidão por um acaso. Os escravos que produziam a rapadura, uma vez deixaram ela passar do ponto, e aí foi criado um bafo que foi até o teto e começou a pingar nas costas deles. E como eles apanhavam dos senhores dos engenhos, eles estavam sempre com as costas machucadas. E isso, ao cair nas costas deles, começou a arder. E por algum acaso, algum deles resolveu tomar essas gotinhas que pingavam do teto e viu que estava se sentindo alterado, que teve uma sensação que ele nunca tinha sentido. E eles começaram a deixar pingar essas gotas dentro dos baldes e começou a tomar isso depois. E como eles trabalhavam junto com os porcos nas fazendas, por isso foi denominado de cachaça, que vem do cachaço, que é o porco. Bom, eu vou falar sobre o processo de produção. O principal ingrediente é a cana-de-açúcar, devido ao seu alto teor de açúcar e a sua facilidade de fermentação na hora da produção. Depois da cana ser colhida e limpa, ela tem até 36 horas para passar pelo processo de moagem. O que é o processo de moagem? Ela vai ser moída e vai ser separado o vinho da cana, que é denominado o caldo que eles retiram, do bagaço. O bagaço ele é aproveitado para esquentar as caldeiras na hora da destilação, então não se desperdiça nada. Algumas moendas da cana, elas são movidas a motor elétrico e a roda d'água ainda tem bastante que ainda é movida a roda d'água. Depois da moagem é feita a fermentação. A fermentação, o que ela é? Como cada cana-de-açúcar tem o seu teor de açúcar, dependendo da região, dependendo de como ela é plantada ou de quando ela é colhida, ela tem que ser padronizada para a hora que for adicionado todos os componentes da cachaça, eles não matarem o fermento. Na hora da fermentação, a sala onde ela é feita precisa estar em 25 graus e o processo dura cerca de 24 horas. O torno onde é feita a fermentação, ele pode ser de aço inox, pode ser de plástico ou até de cimento. Feita a fermentação e todo o seu processo, que é bem demorado, ele passa para a destilação. A destilação, o que é? Esse vinho que é retirado da fermentação, ele é rico em componentes tóxicos e bem nocivos. Então todo esse vinho ele é jogado nas caldeiras de cobre e vão passar por uma fervura. Nessa fervura, no vapor, vai sair bastante desses produtos nocivos. Só que ainda ficarão alguns que vão ser retirados na hora de passar da destilação para os tonéis de envelhecimento. Os primeiros 10% da cachaça são denominados cabeças, que são os produtos nocivos que são um pouco mais leves e ficam na parte superior. Eles retiram essa parte, a parte do meio, que vão ser 80% da produção, é chamada de coração, que é a parte mais nobre, é a parte que tem que ser consumida. Os últimos 10%, que é o que geralmente fica no fundo da caldeira, é a cauda, que é onde estão os componentes nocivos que são mais pesados, que não vão para a superfície. Então toda a produção ela tem uma perca de 20%, isso é normal para você produzir uma cachaça de qualidade. Então da cachaça utilizada é só o coração só? É só o coração. A cabeça e a cauda dela, por conta dos produtos nocivos, é desperdiçada, tem que tirar ela. Ele não é nenhum desperdício, ele tem que ser um corte feito na cachaça, que é para ser produzido de acordo com as normas brasileiras hoje da cachaça. Ainda tem muitos produtores que utilizam 100% da cachaça, mas são aqueles produtores que não têm o selo de regulamentação de todas as normas brasileiras. Eles não vão estar em grandes mercados, grandes empórios, adegas, porque eles não se adequam às normas brasileiras. Depois que é feita a destilação, a cachaça ela é jogada para os tonéis de madeira, que é onde é feito o descanso da cachaça para amenizar a acidez dela e não deixar aquela cachaça que machuca a hora que desce. Hoje aqui no Brasil, os tipos mais famosos de madeira, que são os mais normais de você ver nos mercados, o mais famoso é o carvalho, mas temos também a amburana, temos também o jequitibá. O jequitibá ele tem o branco, o rosa e o roxo. Temos o ipê amarelo e o ipê roxo. Temos o freijó, que é uma madeira que é muito utilizada no Nordeste. É uma madeira que deixa a cachaça muito mais cristalina do que as outras e não altera o sabor. O carvalho, como eu disse, é o mais famoso e ele lembra muito o uísque.
que o uísque é utilizado o carvalho para fazer o descanso dele. Então, o pessoal que acaba tomando cachaça de carvalho tem aquela lembrança do uísque, aquele produto bem amadeirado e que dá bastante alteração no sabor. Mas temos bastante madeira também que não altera o sabor, não altera cheiro, só vai regular a acidez da cachaça. Eu queria falar também sobre o preconceito da cachaça. Hoje a cachaça ela tem muito preconceito aqui no Brasil. Mas por conta do que, Lucão, que há esse preconceito contra a cachaça? Hoje a cachaça, quando você fala sobre cachaça, você remete ao quê? Você remete àquele produto barato que é servido em boteco, aquela pessoa que exagera no consumo da bebida. Mas pelo contrário, aquilo lá, o nome certo é a pinga. A cachaça e a pinga tem muita diferença de uma para outra. O que acontece? A cachaça, a fermentação dela é feita todo com produtos naturais, que são grãos, e alguns tipos de ervas são colocados lá para obter a fermentação dela, que pode demorar de 10 a 13 dias, dependendo dos produtos que são colocados. A pinga, ela é feita todo com produto químico. É uma destilaria que é chamada destilaria de coluna. É uma coluna de madeira, a cachaça ela entra, a pinga ela entra, ela não está fermentada e um processo de 12 minutos ela passa por essa coluna e já escoa ela totalmente fermentada. Por isso que a produção dela aqui no Brasil é bem maior, ela é muito mais conhecida porque ela consegue atingir um volume que a produção da cachaça não consegue atingir. Duas muito conhecidas são a 51 e a Velho Barreiro, aquelas pinga branquinha que você acha em todo lugar, acha no mercado, que é um produto bem barato, que o pessoal usa bastante. Não que ela seja de má qualidade, pelo contrário, essas duas são as duas melhores pingas que é produzida aqui no Brasil. Mas ela vai ter certos produtos químicos que na cachaça não tem. Então é um produto que você consegue degustar ele puro, você não precisa estar fazendo uma caipirinha com a cachaça para você degustar. Você consegue degustar ele puro e saborear os vários tipos de cachaça que hoje são produzidos aqui no Brasil. Hoje o maior produtor de cachaça aqui no Brasil é Minas Gerais, que tem uma produção aí de cerca de 70% da cachaça brasileira está focada lá em Minas Gerais. Mas o berço da cachaça é no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, que foi onde foi inventada a cachaça. E algumas curiosidades sobre a cachaça que ninguém sabe. Uma é sobre a diferença entre a cachaça e a pinga. Outra é que a cachaça é um dos destilados mais antigos do Brasil. Vou falar sobre as curiosidades da cachaça. Uma delas eu já falei anteriormente, que é a diferença entre a cachaça e a pinga, que tem muitas pessoas ainda que não sabiam sobre esse fato. A segunda é o quê? A cachaça é um dos destilados mais antigos do Brasil, com cerca de 400 anos de existência. Ô Lucão, e a cachaça, ela é consumida apenas aqui no Brasil? Então, é uma pergunta muito boa. A cachaça, ela não é consumida só no Brasil, ela é consumida no mundo inteiro. São exportados por ano cerca de 10 milhões de litros de cachaça. E hoje temos os Estados Unidos como o nosso maior importador. Respondido a dúvida? Opa, meu amigo, muito Tem obrigado. uma dúvida aqui. É mito ou verdade que a cachaça abre o apetite? Essa é outra excelente pergunta. Sempre que você vai num restaurante, tem aquela mesinha com algumas cachaças para você tomar antes de almoçar. E é verdade, a cachaça ela ajuda a abrir o apetite, porque o álcool ele consome a glicose do seu organismo. Isso te força a se alimentar de novo para repor as suas energias. Então é verdade que a cachaça abre o apetite. Bom, esse aqui foi o nosso vídeo explicativo de hoje sobre a cachaça. Eu espero que vocês tenham gostado, eu quero que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem, compartilhem com seus amigos. E nada melhor agora do que degustar uma boa cachaça. Aqui, meu amigo. Saúde! Saúde.